1 Coríntios 12, do 12 ao 26, diz assim, a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Senhor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra. Nesse momento eu quero lembrar da Tua serva Edvirges, está internada ali no Raul Sertã, no CTI. Obrigado, Senhor, porque hoje os rins da Tua filha começaram a responder o tratamento, mas nós continuamos em oração diante do Senhor, esperando o Teu milagre, o Teu agir na vida da Tua filha. Restaura, Senhor, cure, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, intervém na vida da Tua filha, sarando, curando, agindo em cada parte do corpo dela, para que ela seja completamente curada na sua saúde, Pai. Confiamos assim, pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a família nesse tempo difícil. E assim pedimos que o Teu Espírito Santo esteja também ministrando ao espírito dela, ministrando paz e alento. Ó Pai, e a nós aqui, fale ao nosso coração e edifica a nossa vida a despeito de mim. Nos abençoe nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como você vê a sociedade hoje? Muitas coisas, é uma pergunta bem vaga essa, mas eu já vou começar a delimitar o assunto. Você já deve ter a sensação de estar cercado por pessoas que só pensam em si mesmas. Você conta um problema, a pessoa quer contar o problema dela. Ela não quer ouvir. Ela quer contar o problema dela, mostrar que o problema dela é mais sofrido que o seu. Você conta uma bênção, ela nem mal terminou de contar, ela quer contar uma bênção. Existem algumas pessoas que só conseguem olhar para si mesmas, que só conseguem pensar em si mesmas. Esse é um desafio que nós temos como igreja no nosso tempo. Pessoas que só se sentem felizes quando elas mesmas são beneficiadas. A realização de outras pessoas não as deixa feliz. Quando alguém conquista, quando alguém alcança e conquista um empreendimento,
não há alegria. Parece que há inveja. Parece que há uma tentativa de justificação também, de justificativa. Também dessa maneira, assim é fácil, até eu. Como se fosse possível programar as bênçãos e o cuidado de Deus. Então existe um perigo de nós deixarmos esse tipo de vida, de expressão de vida, de ideologia entrar no nosso coração, na nossa mente e invadir a igreja. As pessoas dos nossos dias não conseguem se alegrar com os outros. E aí, por isso Paulo termina dizendo aí no verso 26, se o membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Mas na prática isso é mais desafiador. E parece que alguns movidos por uma inveja velada, claro, a gente já estudou sobre isso aqui num dos últimos estudos bíblicos, em Provérbios, falando sobre inveja. O invejoso nunca vai reconhecer que é invejoso. Nunca vai dizer isso. Ele vai demonstrar isso com outras atitudes. Ele fica triste quando alguém recebe uma conquista algo que ele esperava receber. Tenta diminuir os outros e criticar os outros, tecer críticas para que os outros sejam menosprezados e a imagem dele possa crescer e estar em evidência. Agora, na igreja não é assim. Na igreja não pode ser assim. Na igreja, quando um chora, o outro chora. Na igreja, quando um se alegra, o outro se alegra. Precisamos vigiar esse mal que se chama egoísmo, que se chama o eu, que quer estar no centro de tudo. Então, se você quer ser o centro, se você só quer para você, se você só pensa em você, na sua dor e na sua alegria, e você não consegue olhar para o outro, para a alegria do outro, para a bênção do outro, para a tristeza do outro, você pode estar sofrendo desse mal que invadiu a nossa sociedade, que invadiu o coração do ser humano, e que somente em Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter uma postura diferente. Essa era uma realidade da igreja de Corinto. Imagina que tristeza. Que tristeza para o Senhor e para o apóstolo Paulo olhar para aquela igreja e ver que naquela igreja havia pessoas que só pensavam em si mesmas. E chegava ao cúmulo de que no dia da Santa Ceia, os irmãos não esperavam todo mundo chegar para dividir e partilhar a Santa Ceia. Eles pegavam o alimento e comiam. E quando os outros irmãos, os retardatários, até naquela época tinha retardatário, os retardatários chegavam, eles não tinham que comer, não participavam da Santa Ceia. O apóstolo Paulo tem que falar assim para a igreja: nisto eu não vos louvo, porque a Santa Ceia não é para vocês encherem a barriga de vocês. Outros problemas na igreja de Corinto, que as pessoas só pensavam em si. Não, eu sou de Pedro. Pedro é meu pastor. Meu pastor é Apolo. Há uns querendo ser mais espirituais. Meu pastor é Cristo, né? Tem alguns que falam assim: não sou ovelha de ninguém, meu pastor é Jesus. E aí a igreja dividida. Não bastasse isso, alguns cristãos, porque desde o início da igreja, e especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus falou: olha, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí os discípulos estavam em Jerusalém, em oração, no dia de Pentecostes, e Deus derrama o seu Espírito. Era o sinal de que Jesus estava cumprindo a sua promessa. E aí nós encontramos ali em Atos 2, depois Atos 10, e aí nós percebemos, quando Jesus disse que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, são nesses lugares, quando o Evangelho chega e que existem essas manifestações do Espírito Santo de Deus, quando as pessoas falavam em outras línguas. Aí alguns cristãos, nessa época já,
da igreja de Corinto falavam em línguas. E aí eu não vou entrar nesse mérito, não vou discutir dom de língua aqui essa noite, né? Não é o meu objetivo, isso a gente faz no estudo bíblico. Mas o fato é que alguns cristãos da igreja de Corinto, por falarem em outras línguas, se achavam melhores do que outros cristãos que não falavam. O apóstolo Paulo então escreve sobre os dons no capítulo 12. E ele vai terminar isso, ele dá uma pausa no capítulo de número 13 para falar sobre o amor, que tudo deve ser regido pelo amor. E no capítulo 14 ele volta a esse tema, falando, olha, se entra alguém que não conhece, um incrédulo na igreja, e ouve vocês falando em línguas, vai entender alguma coisa? Não vai entender nada. Quem fala em línguas está edificando somente a si mesmo. Não edifica a igreja. Não sabe o que está falando. Paulo vai falar isso tudo no capítulo 14 dessa carta. Então ele diz, procurem os melhores dons. E aí ele fala isso no capítulo 12, no verso de número 31. Para que se procurasse os melhores dons. Era uma igreja dividida, existiam os cristãos arrogantes que se achavam melhores do que outros. Isso não existe nos nossos dias. Existe. Existem crentes que acham melhor que se acha melhor do que o outro. Não era para ser assim. Porque essa não é a igreja do Senhor. Na igreja do Senhor não tem super cristãos. Não tem cristãos que se sobrepõem uns sobre os outros. Jesus mesmo fala aos discípulos, olha, entre vocês não é assim. Quando os discípulos estavam discutindo para saber quem ia comandar, Jesus fala, entre vocês não é assim. Vocês devem servir uns aos outros. Então Paulo está orientando a igreja a buscar o quê? Unidade. A igreja ser uma igreja só, e não vários grupos dentro de uma mesma igreja, dentro de um mesmo corpo. Paulo chega a dizer, olha, você que se acha, você sozinho não é igreja. Para você ser igreja, você precisa do outro, da outra parte, do outro membro. E ele esclarece isso, o verso de número 27, eu não li, vou ler agora, o verso 27 diz, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Um sozinho, você sozinho é membro, você não é igreja. E a gente escuta e ouve muitos pastores, líderes, pessoas de igreja, dizendo, você é igreja. Eu quero dizer para você nessa noite que você não é igreja. Quero dizer que nós somos igreja. Não existe igreja de um. Não existe. E Paulo quer mostrar isso para a igreja de Corinto. Porque a própria palavra igreja, eclésia ou eclesia, no grego, ela significa assembleia. Era um grupo, e a princípio isso era usado para tratar de questões sociais e políticas numa comunidade. E que Jesus toma esse termo para dizer, esse é o meu grupo, essa é a minha assembleia, essa é a minha comunidade, essa é a minha igreja. Então não existe igreja de uma pessoa só. Para sermos igreja, precisamos do outro. E por isso nessa noite no culto nós oramos uns pelos outros. Por isso nós agradecemos pela vida do nosso irmão. Porque para eu ser igreja, eu preciso de alguém do meu lado. Não tem como eu ser igreja sozinho. E embora muitos cristãos dos nossos dias se deixam levar por uma alta sapiência, que eu penso que não vem de Deus, uma alta sabedoria não vem de Deus, para dizer assim, não, eu sou crente, eu não preciso ir à igreja, eu já conheço a Bíblia e posso adorar a Deus em casa. Não é ser igreja. Existem muitas pessoas, então, que podem até acreditar em Deus, mas não desfrutam da bênção de ser igreja. A igreja precisa ser uma igreja unida. E uma igreja unida é aquela que acolhe todos com a mesma importância. E Paulo vai mostrar isso. Olha o verso 12 e o verso de número 13. Porque assim como o corpo é um, existe só um corpo, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos,
constituem, ou seja, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Está usando comparação. Nosso corpo com a igreja, o corpo de Cristo. O nosso corpo não é formado só por um dedo, uma mão. Existem várias partes. E essas várias partes formam um corpo. Paulo então completa, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que não há distinção. Uma igreja unida, que era a igreja que ele desejava ver em Corinto, precisava ser uma igreja que acolhia a todos, independente de raça, de questões sociais, de questões econômicas, financeiras. Era uma igreja que devia ser uma igreja que não havia espaço para fazer acepção de pessoas. Uma igreja que não escolhia os irmãos, mas acolhia a todos, porque entende que Jesus ama a todos. É certo, um é o judeu, alguém que conhece a palavra, outro é o grego, não conhecia nada de Antigo Testamento. O escravo, o livre. E aqui ele abrange todas as questões que para nós muitas vezes são barreiras, mas para Jesus não é. Para a igreja não deve ser. Então não cabe à igreja julgar e pensar, esse Jesus salva, esse Jesus não salva. Esse eu acolho porque é fácil de amar, esse eu rejeito porque esse nem Jesus. Não é assim. Paulo está dizendo que nós somos um por causa do Espírito que foi derramado sobre nós. A palavra batizados tem essa ideia de derramar, ser derramado em nós, assim como o Espírito Santo em Pentecostes foi derramado sobre a igreja. Existem pessoas diferentes no meio da igreja. A igreja é formada por pessoas diferentes, isso é importante. Já imaginou se todos fossem iguais? Ia ser ruim, ia ser enjoado. A gente ia enjoar de ser igreja. A igreja, a beleza da igreja está nessa heterogeneidade, nessa diversidade de pessoas que pensam diferentes, que têm personalidades, jeitos diferentes, mas que todos estão ligados por um nome: Jesus Cristo. Todos estão ligados por uma obra, a do Espírito Santo, em suas próprias vidas. Essa que nos une. Então não há por que escolhermos quem vai estar ao nosso lado, mas a igreja ela é unida quando ela acolhe as pessoas independente de qualquer situação, sem dar importância às diferenças. Todos nós possuímos um só batismo. E aí aquilo que até nos nossos dias isso acontece, algumas igrejas dos nossos dias, eu não queria usar muitos, né? Algumas igrejas dos nossos dias, alguns cristãos se sentem mais espirituais, melhores do que outros porque falam em línguas. Isso nas igrejas pentecostais ou neopentecostais. Nas igrejas reformadas a vaidade é outra, não é falar em línguas, mas é aquele que conhece mais teologia reformada do que o outro. É a vaidade do mesmo jeito. É a soberba do mesmo jeito, o orgulho do mesmo jeito, se achar melhor do que o outro porque conhece mais, porque sabe mais. E aí, Paulo está dizendo, olha, não deve haver divergência, diferenças, quando o assunto é sermos batizados pelo Espírito Santo. E aqui esse próprio texto mostra, quando Paulo diz, todos nós fomos batizados. Paulo, ele usa a primeira pessoa do plural e se inclui nisso aqui também. E aí nesse mesmo contexto, capítulo 12, capítulo 14, especificamente o 14, quando ele vai tratar do dom de línguas especificamente, ele fala assim, olha, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo falava grego, hebraico, latim, um monte de outras línguas. Só que ele está dizendo, eu prefiro falar uma palavra que aquele que não conhece possa entender, do que falar um monte de palavras que ninguém vai entender nada.
Então perceba como ele está preservando a unidade, olhando não para as diferenças, mas para aquilo que une, que é o Espírito Santo ter sido derramado sobre nós. E assim fomos feitos, corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus, temos um só batismo no Espírito e temos um só cabeça, que é o Senhor Jesus, vivemos em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Deus nos colocou em comunhão com a igreja dele, sem distinção nos acolhemos. Imagina só, cada um de nós aqui fomos acolhidos, cada um de um jeito. Um fala mais rápido, outro fala mais devagar, um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, um quer de uma maneira, outro quer de outra, e Deus vai fazendo assim, e vai reunindo, Ele vai preparando. E aí Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, que o Senhor está preparando a igreja dele, para apresentar essa igreja a Ele mesmo como uma igreja santa, pura, e sem pecado, sem mácula. A igreja ela precisa ter um caráter acolhedor. E eu louvo a Deus porque eu fui alvo desse caráter acolhedor da igreja. Enquanto, irmãos, existem pessoas nos nossos dias que reclamam da igreja, que criticam a igreja porque não foram acolhidos, porque não se sentiram amparados no momento que precisaram. São falha nossa, erros nossos, mas existe uma multidão que diz assim, que maravilha ter uma igreja para congregar. Irmãos nossos do outro lado do mundo sonham com aquele dia, aquele momento que eles terão liberdade para estarem juntos, para adorar o Senhor. E nós temos isso e às vezes não nos alegramos com isso. A alegria que é fazer parte do corpo de Cristo, de ter sido acolhido com os meus jeitos, com as minhas fraquezas. E o Senhor arrumou um lugar para mim e me colocou lá, no seu corpo, na sua igreja. O salmista, no Salmo de número 84, ele expressa isso. Ele diz, olha, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Já até tem um louvor, né? Me senti tentado a fazer um solo aqui, mas deixa para outra hora. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele disse certa vez, alguns passarinhos passam pela casa de Deus, outros pousam, mas outros param, constroem seus ninhos lá, e lá criam seus filhos. Essa é a ideia do salmista no Salmo 84, é encontrar um lugar, é parar, é estabelecer laço, vínculo, criar minha família, é ter um lugar onde eu sou acolhido. E é interessante que o salmista no Salmo 84, e Paulo está trazendo essa ideia aqui, é que estar junto com a igreja é estar junto com Deus, é estar na igreja de Deus, é estar em comunhão com o próprio Deus. Por isso é estranho, e às vezes em algumas visitas, em algumas conversas, eu acabo usando esse tipo de argumento com algumas pessoas. Imagine que alguém chegue para mim e diga assim, Diego, eu gosto de você, mas não suporto a sua esposa, não gosto dela. Dificilmente vai ter relacionamento comigo, porque alguém, para ter um relacionamento comigo, precisa ter relacionamento com a minha família. E algumas pessoas nesse contrassenso dizem, eu amo a Cristo, mas não quero nada com a noiva dele. Não cabe, porque a igreja é a noiva do Senhor, o corpo dele que ele deixou para que nós tivéssemos um lugar e fôssemos acolhidos. Não somos iguais, mas até mesmo para as pessoas mais difíceis há um lugar. Imagina o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que era isso. Aquele que foi com carta de autorização para prender aqueles que eram considerados do caminho. No início os cristãos eram chamados assim, os do caminho. E de repente Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, a vida dele é transformada, de perseguidor passa a ser perseguido. A igreja que ele queria destruir, agora nela ele procura abrigo. Já conheceu alguém assim? Alguém que rejeitava o Evangelho, não queria saber de Cristo e nem da igreja dele, e de repente o Espírito Santo age
batiza essa pessoa é transformada. E ela procura abrigo no lugar que antes ao qual ela tentava denegrir. Meu pai falava assim, eu ir para a igreja dar dinheiro para pastor? Ele teve um filho pastor. Como é que Deus faz as coisas, né? É para envergonhar a gente mesmo, né? Graças a Deus, hoje ele está servindo ao Senhor, na casa do Senhor. Deus faz essas coisas. Até mesmo aqueles que nós julgamos, olha, não tem espaço, tem. Então a igreja é uma igreja unida quando ela acolhe as pessoas. Irmãos, lembremos de uma coisa, quem transforma é o Espírito Santo, não somos nós. E que você seja grato, porque você com todo o seu jeito, que você não é perfeito como eu não sou, Deus te acolheu no corpo dele. E isso é bênção. Jesus acolhia todos que iam até ele, a ponto dos religiosos, lá em Lucas capítulo 15, verso de número 2, falarem a respeito dele assim: este recebe pecadores e come com eles. Prostitutas, cobradores de impostos, religiosos, mestres da lei, incultos, leprosos, todas essas pessoas iam ao encontro do Senhor Jesus e Ele as recebia, Ele as acolhia. Eu com todos os meus pecados, você com todos os seus pecados, seus erros, Ele nos acolheu. Porque merecíamos? Porque merecemos não, porque Ele é gracioso, é a graça de Jesus que nos faz caminhar. É o amor do Pai que nos faz viver. Nada nos separa do seu amor. Essa é a verdade de um Deus que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça, Ele nos acolhe. A ponto do apóstolo Paulo, em determinado momento, expressar dessa maneira: ainda que nós sejamos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Esse é um Deus que está de braços abertos para nos acolher. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho que acertar algumas coisas na minha vida, eu tenho que melhorar para depois ir para a igreja. Nunca vai, porque não somos nós que consertamos a nós mesmos, mas é quando nós recebemos esse acolhimento e estamos nos braços do Senhor, em sua presença, é ali nessa hora que a transformação acontece. As pessoas podem nos rejeitar. Talvez você tenha sido rejeitado pela sua família, talvez você tenha sido rejeitado pelos colegas, pelos amigos, mas você lembre disso, Jesus acolhe você. A igreja é um instrumento de Deus para te acolher, e que nós como igreja sejamos esse instrumento, para acolher aqueles que são diferentes de nós, mas que têm um lugar junto ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo continua dizendo no verso de número 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Uma igreja unida é aquela que vive em comunidade, não em individualidade. Já mencionei esse aspecto na minha contextualização, mas é algo que Jesus expressa dessa maneira: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. É a igreja. Se Jesus tivesse falado: olha, onde tiver um, ali eu estarei. Claro, de acordo com a divindade dele, Ele está em todos os lugares, caminha conosco, estará sempre conosco. Mas a ideia da igreja é que ela só acontece na pluralidade, não da individualidade. Ela só acontece na comunidade, na comunhão. E não quando nós queremos uma carreira solo. Os membros não são o corpo de Cristo, mas juntos formam o corpo de Cristo. E aí o cristão, era a preocupação do autor aos Hebreus, e os teólogos reformados, alguns deles acreditavam que o apóstolo Paulo era o autor da carta aos Hebreus. E o autor da carta aos Hebreus, ou a autora da carta aos Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 25, ele vai ensinar o seguinte: olha, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Porque é certo que quando você se posiciona e você busca comunhão com a igreja, você se aproxima daquilo que é a vontade de Deus para você, você vai enfrentar decepções, você vai enfrentar desafios, você vai querer desanimar e vai pensar assim: é melhor ficar sozinho.
É melhor adorar a Deus em casa do que ser frustrado, do que passar decepções. Mas a orientação da palavra a ordem da palavra é: não deixem de congregar. Não deixem de congregar, como alguns já estavam fazendo. Quando os leões vão caçar, ou as leoas, na maioria das vezes, elas que caçam, elas caçam em bando. Tem muito tempo que eu não assisto esses canais de televisão, mas estou lembrando aí. Elas caçam em bando. E elas cercam, elas escolhem uma vítima, aquele menorzinho, aquele mais fraco. E elas fazem um corredor para que a manada passe por aquele corredor e o mais fraco fique por último. E quando elas formam um corredor, a manada passa e o mais fraco fica por último. Uma vem e dá o bote final, o pulo final, para matar e engolir a presa. É isso que o diabo faz e tem feito com muitos. Algumas pessoas imaginam que podem construir uma vida cristã, numa carreira solo, que podem caminhar sozinhos, se afastam da comunhão da igreja. E eu falo isso várias vezes, em várias reflexões: ninguém deixa o caminho do Senhor da noite para o dia. No domingo você fala: hoje eu não vou, domingo que vem você já não sente mesmo a motivação, não vou também. Quando você percebe, ou você nem percebe, você já não está mais desfrutando da comunhão do Senhor e você acha que continua obedecendo a Deus, agradando ao Senhor, mesmo tendo uma vida longe da comunhão com Cristo. A palavra do Senhor, o apóstolo Pedro vai expressar isso, diz que o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Não é aconselhável andar sozinho. Não é a vontade de Deus que você ande sozinho como cristão. Que você participe de trabalhos da igreja segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, que você esteja engajado, que você esteja envolvido na comunhão da igreja, porque quando nós estamos juntos, que nós aquecemos uns aos outros, que nós fortalecemos uns aos outros, porque ministramos palavras de Deus uns aos outros, e isso nos renova, isso nos fortalece. Não acontece somente pela pregação. Eu penso que nós temos a palavra de Deus no nosso coração e quando conversamos uns com os outros, compartilhamos uns com os outros, somos fortalecidos e não há espaço ali para ficarmos enfraquecidos e sozinhos, isolados. Então, não se acomode quando passar pela sua cabeça: eu não preciso estar em comunhão. E aqui vai não apenas uma questão de... É importante a gente fazer essa reflexão, porque não se trata apenas uma questão de vir à igreja. Você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. E como estar em comunhão com o corpo de Cristo? Professando a fé em Jesus. Porque como nós sabemos que recebemos o batismo do Espírito Santo, se não pela pública profissão da nossa fé. Quando Paulo diz no verso 13 que a nós foi um só Espírito, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, como saber se alguém recebeu o Espírito Santo? Senão quando ele declara sem medo, sem vergonha alguma, dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu quero uma aliança com Ele, e quero uma aliança com a sua noiva, com a sua igreja. Mas existem pessoas que se contentam dizendo: eu creio em Deus. Tiago, ele vai dizer no capítulo 2, você crê que Deus é um só, faz bem, mas até os demônios creem e estremecem. E a gente sabe que o demônio não vai para o céu. Então uma igreja unida é aquela que vive em comunidade, que está junto, como foi citado aqui em Atos 2, versos número 42 até o 47, perseveravam unânimes na doutrina, na oração, no partir do pão. Em cada alma havia temor. Tudo que eles tinham era em comum, e assim eles desfrutavam da simpatia de todas as pessoas da comunidade, e dia a dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Se algo tenta te afastar da comunhão, não permita. Você passou um mês planejando ir à igreja. No dia que você planejou, você disse: não, nesse dia eu vou. Alguém ficou doente?
uma visita inesperada chegou, que você não via há muito tempo, alguma coisa para atrapalhar. Bem, isso não pode ser coincidência, gente. Mas a gente precisa passar por cima disso e entender que nós precisamos estar juntos em comunhão. Estar em comunhão é louvar ao Senhor junto, é participar da Santa Ceia junto, é servir ao Senhor junto. Como nós lemos no início do culto, no Salmo 133, onde o Senhor determina a sua bênção e a vida para sempre, quando a igreja está em unidade, em comunidade, não vivendo um individualismo. Mesmo vendo muitas práticas erradas, nós somos pecadores, mas muitas vezes no nosso pecado, nós achamos que somos bons. E o fato de acharmos que somos bons nos afasta daqueles que nós achamos piores do que nós, menos bons, um pouco menos do que nós. Mas imagina Jesus, todo santo, perfeito, sem uma falha. Aí ele ia ao templo, ele ia à sinagoga, ele via as práticas erradas das pessoas, daqueles que diziam crer em Deus, mas ele não deixava de ir ao encontro das pessoas. Existem alguns cristãos que pensam assim: ninguém vem me ver, ninguém me procura, tadinho de mim. A gente já vai chegar lá, nesse que fala tadinho de mim. Jesus não pensava assim. Jesus ia ao encontro das pessoas. Você não tem que esperar para ter comunhão com o corpo de Cristo, você não tem que esperar que algo venha até você, você tem que estar junto. Você tem que se envolver com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus. Mesmo sabendo que ele seria traído por seus discípulos, abandonado por eles, Jesus não abandonou seus discípulos, nem os deixou só. Pelo contrário, mesmo eles dormindo, ele dizia: fiquem comigo em oração. E voltava pela segunda vez: fiquem comigo em oração. Pela terceira vez ele disse: olha, vocês dormiram, está na hora, vamos levantar, vamos. Ele não diz: fiquem para aí que agora eu vou caminhar sozinho. Não, vamos. Jesus não fez uma carreira solo. E por que você vai fazer uma carreira solo? Esteja envolvido na comunhão da igreja, nas atividades, na comunhão com os irmãos, visitando uns aos outros, orando uns pelos outros. Jesus era o único que podia decidir: não, agora eu vou caminhar sozinho, mas ele não fez isso, para que eu e você aprendêssemos que ser cristão, ser discípulo, só acontece quando nós estamos junto com o nosso irmão. Terceiro lugar, uma igreja unida é aquela que possui relacionamentos saudáveis. E aí, esse trecho, até o verso 22, do verso 15 ao 22, ele vai nos expressar duas coisas aqui. Duas características, personalidades. Alguém que tem um complexo de inferioridade e alguém que é soberbo e tem um complexo de superioridade. Então no verso 15 diz: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então aqui ele está tratando daqueles cristãos que, olhando para outros cristãos, talvez mais experientes, mais engajados na obra do Senhor, eles faziam comparações, diziam: eu não sou igual a esse irmão, eu não sou igual a essa pessoa, não sou igual a essa irmã. E aí faziam comparações, dizendo: então eu não sirvo para ser igreja, eu não sirvo, eu não me enquadro, eu não me encaixo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos que eram oprimidos por aqueles que se sentiam maiores do que eles, aqueles que tinham os dons, falavam em outras línguas, e que oprimiam e diziam: olha, vocês não são crentes de verdade, tem que falar em língua, já foi batizado com o Espírito Santo. A gente escuta muito isso hoje. Aí precisa ler esse texto aqui: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. É derramar sobre. Ninguém diz Senhor, Senhor, e Paulo fala isso no verso de número 3 desse capítulo 12. Ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A ideia de que nós recebemos o Espírito. E Paulo está dizendo para essas pessoas que eram oprimidas, que eram marginalizadas dentro da própria igreja: ainda que você ache que você não é, você é. Ainda que você não seja igual e você diga: não sou,
Se você creu, você é. Se você tem uma aliança com Cristo, você é do corpo de Cristo. Então você não pode deixar pastor, presbítero, líder, ninguém falar para você que você não serve, que você não se encaixa. Porque algo que Cristo fez é uma obra divina, o Espírito Santo foi derramado e nós chegamos à conclusão de que fomos alcançados por sua graça, por meio de Jesus. Então Paulo diz, ainda que você veja que você não é e você acha que você não é, você é, nem por isso deixa de ser. Quem é membro do corpo, não deixa de ser. E ele chega à conclusão, no verso 17, ele vai dizer, se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E aqui nós entendemos que uma igreja unida é aquela que ela possui relacionamentos saudáveis, onde eu entendo que eu não sou igual ao meu irmão, não tenho os mesmos dons e habilidades que eles, mas Deus me alcançou pela sua graça e tem um lugar especificamente para mim, onde eu possa servi-lo com toda a minha potencialidade, com todos os dons que Ele me concedeu. Um lugar onde eu tenho espaço para servir ao meu Deus. Um lugar onde eu tenho espaço para ser quem Deus, não quem eu quero ser, mas um lugar onde eu tenho espaço para ser quem Deus quer que eu seja. É claro que a amplitude dessa frase, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, vai muito além do que servir a Deus dentro da igreja, nomeados pelo conselho da igreja, eleitos numa sociedade interna, líderes de um ministério, vai muito além disso. Porque corpo de Cristo não é uma instituição. O corpo de Cristo são os discípulos de Jesus que professam a fé nele e em sua salvação. Então, onde quer que nós estejamos, se Deus me colocou num trabalho, se Deus me colocou numa sala de aula, se Deus me colocou em determinado lugar, atrás de um balcão, onde quer que eu esteja, Deus dispôs cada membro para que cada um cumpra a sua função. Então, quando você entende, como igreja de Jesus, como membro, parte da igreja do Senhor Jesus, que onde você está, Deus te coloca para que você faça a diferença, para que você abençoe outras pessoas, que você tenha importância, porque o corpo não pode ter todos os membros iguais, senão não seria um corpo. Então lembre-se que na diversidade, nas diferenças, Deus trabalha e nos usa. Não use das comparações para dizer eu não sirvo. Não use das comparações para dizer, Senhor, não serve para mim, não dá para mim, não posso, não tem como, eu não sei. Não use das diferenças, das comparações para se esquivar do chamado de Deus. E aí o apóstolo continua dizendo, verso de número 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. A gente não pode dizer um para o outro que não precisa. E aqui ele vai tratar do segundo aspecto, que é o que tem complexo de superioridade. É alguém que diz assim, só eu faço. Se eu não fizer, a igreja para. Se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não cantar, não vai ter ninguém para cantar. Não entre nessa. Então, o apóstolo Paulo trata aqueles que têm complexo de superioridade, enquanto os que têm complexo de inferioridade querem diminuir os outros, criticar os outros, para que eles se sintam um pouquinho mais acima da média, melhor um pouco. Aqueles que têm complexo de superioridade, eles gostam de falar de si mesmo, apontar vaidosamente todas as suas ações, tudo o que fazem. E aí Jesus ensina aquilo que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo.
Então o apóstolo Paulo chega ao entendimento e passa isso para a igreja, que quando nós compreendemos que não devemos ter esses extremos dentro da igreja, quando nós entendemos que o pequeno, ele é importante, que o outro também é importante, que eles se complementam, e aí ele escreve isso aos Efésios, no capítulo 4, verso de número 16, para que, segundo a justa cooperação de cada parte, junta e medula, efetua o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento. Então, quando a igreja entende que nós nos complementamos nas nossas diferenças, a igreja caminha em unidade. Eu não preciso ser igual, nem ser diminuído, e nem preciso me achar melhor do que outros, me sentir ameaçado. Outro pastor pregou, outro irmão pregou, que mensagem abençoada foi aquele dia que aquele irmão pregou. O pastor já fica logo assim, rapaz, olha, não posso deixar esse irmão pregar mais não, e senão vai ficar ruim para o meu lado. Se você pensa assim em relação a alguma coisa, você está sofrendo desse mal aqui. Se você se sente ameaçado em algo que você faça para Deus, porque o que Deus te chamou para fazer é seu, não tem outro. É claro que se você se achar muito e achar, não tem ninguém para fazer, Ele tira você e coloca outro. Ele faz isso. Quando o coração do ser humano se envaidece e diz assim, não, sou eu que faço agora. Ele diz, então vou dar licença aqui, deixa eu colocar outro. E aí Paulo escreve isso, que ele escolheu as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E a gente entende nesse texto que nós nos complementamos, que nós precisamos de relacionamentos saudáveis, entender aquilo que as crianças cantam desde pequenas. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Irmãos, que nós procuremos ser uma igreja unida cada vez mais, entendendo que Deus dispôs os membros, que Deus coordenou, verso 24, coordenou os membros do corpo, que Deus coloca cada um em determinado lugar, para que nós estejamos atentos à vida do outro. E quando é que nós sabemos que os nossos relacionamentos são saudáveis? Quando é que nós sabemos que fugimos desses extremos e estamos caminhando sobre os trilhos daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre uma igreja unida? Quando eu consigo chorar com meu irmão, quando eu consigo sorrir com ele. É nessa hora que nós demonstramos que todo aquele complexo de inferioridade, e aqui a lágrima serve para isso. A lágrima vai tratar, se você consegue chorar, vai tratar aqueles que têm complexo de inferioridade, porque o que tem complexo de inferioridade, ele diminui o outro. Então, quando o outro passa a prova, ele fica feliz. Então, para tratar esse primeiro aspecto, aquele que diz assim, tadinho de mim, é chorar com aquele que está chorando. E o outro é o complexo de superioridade, quando ele consegue se alegrar com as bênçãos do outro. Isso é um relacionamento saudável. E aí que nós possamos, como igreja, cada dia mais buscarmos ser essa igreja unida. Sabemos que essa é uma obra de Deus na nossa vida. Sabemos que é uma obra do Espírito Santo de Deus, que nos faz igreja, que nos torna que nos faz andar não sozinhos, mas em conjunto, que vai agindo na nossa vida para que sejamos acolhidos. Que você faça uma oração pedindo, Senhor, me ajude a ser parte dessa igreja. Senhor, me ajude a ser esse membro envolvido no acolhimento, na comunhão, em relacionamento saudável dentro da casa de oração onde eu congrego. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Que seja essa a nossa oração, porque para que sejamos uma igreja verdadeiramente unida, precisamos de uma ação do Senhor. Chorar com aquele que está chorando. Sorrir e ter alegria com o outro, como se você mesmo fosse alvo da bênção de Deus.